Beleza. Então, jovens, ó. Seguinte. A gente estava falando da parte das ondas, né? Dos fenômenos ondulatórios, porque um pouquinho de onda a gente tinha visto. A reflexão, eu trabalhei com vocês na quarta-feira. Só a parte de cordas e do som, e não muito do som, porque a gente vai fazer acústica ainda. A da luz, já vimos o que tinha que ver. Refração, mesma coisa. Trabalhei mais com cordas. Falei da polarização. Aí sim a gente também, no caso eu, citei a luz, porque é o que a gente mais usa, né? A polarização. Falei da difração. E hoje nós vamos falar da interferência. Então, o fenômeno que nós vamos estudar hoje é a interferência. Tá, professor, o que é interferência? Bom, acho que o nome dá uma dica legal, né? Quando uma coisa está interferindo na outra, é que ela está influenciando a outra, certo? Então, a interferência é quando você tem duas ondas na mesma região do espaço. Então, duas ou mais, né? Ou mais ondas na mesma região do espaço. Tá? Mas a gente vai trabalhar só com duas ondas mesmo. Vou fazer um jeito que fique bonitinho. Tá, isso tá bom. Certo? Então, quando duas ondas se encontram em determinada região do espaço, elas podem interferir uma na outra. Tá? Sossegado, ó, sossegado. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma cordinha. Temos uma corda, um pulso para cima e um pulso para cima. Tá? Nesse momento aqui, eu tenho esse pulso vindo para cá e esse pulso vindo para cá. E eles têm amplitude de 1 centímetro. Por exemplo, então tem uma corda, uma pessoa de um lado que está segurando balançou a corda para cima, a pessoa do outro lado aqui segurando balançou a corda para cima também. Esses pulsos estão indo em sentidos contrários, só que eles estão em fase. O que significa estar em fase? Eles estão ambos com calombinho, né, com a amplitude para cima. Então aqui eles estão em fase. O que vai acontecer quando esses pulsos se encontrarem, tá, em determinada região do espaço? Quando eles se encontrarem, você vai ter isso aqui, ó. Peraí. Oh, meu Deus. Você vai ter uma região em que a amplitude agora vale 2 centímetros. Então, os dois calombinhos, vamos dizer assim, eles vão se encontrar. E como ambos estão para cima, eles vão se somar, tá? Então, para esse caso aqui, nós temos uma interferência conhecida como construtiva. Você aumentou a amplitude da onda, tá? Só que é o seguinte, não sei se vocês vão lembrar lá da luz, no começo, nossa, bem, faz tempo, hein? Quando a gente estava estudando no comecinho sobre óptica e tinha a independência dos raios luminosos.
dois holofotes, lembra? Coloridos. A luz viajava, se encontrava numa região, mudava de cor, depois continuava como se nada tivesse acontecido. Isso não é uma propriedade só da luz, é uma propriedade das ondas. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter essa interferência nesse ponto, só que após, você vai ter isso aqui, ó. Peraí. Ah! Ô, gente, peraí que eu tô apanhando pro desenho aqui. Fazendo diferente, que eu vou roubar. Mais fácil. Pronto. Pronto, roubado. Então aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Então, depois da... Aqui eu tenho o passo 1, vamos dizer assim. Aqui eu tenho o passo 2. E aqui eu tenho o passo 3. Então, depois que esses calombinhos se encontram, eles voltam a ter 1 centímetro só. Esse centímetro, esse tamanho eu que inventei aqui, né? Só para dar de exemplo. E eles seguem cada um o seu caminho. Então, este aqui, ó, laranjadinho, é esse aqui. E esse roxinho aqui é esse aqui. Eles se cruzam, tem interferência, mas depois eles seguem como se nada tivesse acontecido. Então, na interferência construtiva, nós temos a soma das amplitudes, tá? Dessas ondas que vão se encontrar. A gente pode falar só de um pulso, só de um calombo ou de uma onda contínua, tá? Mas para onda contínua a gente vai usar mais para frente, daqui a pouquinho, talvez hoje, talvez na quarta, o conceito de diferença de caminho, tá? Provavelmente vai ser para a quarta, tá bom? Pessoal, deu para entender esse pedaço aqui? Posso para outro tipo de interferência? Querem perguntar? Querem tempo para copiar? Como que tá aí? Beleza, então vamos lá. Então vamos falar agora da interferência. Se alguém precisar que volte lá, só dá um berro, tá? Destrutiva. Peraí. Interferência destrutiva, né? Interferência. Só que agora... destrutiva. Então vamos, por exemplo... A interferência destrutiva acontece quando você tem isso aqui, ó. Calombinho para cá. Calombinho para cá. Temos um calombinho vindo para esse lado, um para este lado. E aqui eu tenho amplitude, por exemplo, de 3 centímetros. E aí, quando esses calombos se encontram, esses pulsos se encontram numa determinada região, como eles têm amplitudes em fases opostas, tá? Deixa eu fazer com a reta aqui. Essa cordinha, em algum momento, ela vai ficar totalmente esticada, tá? Mesmo tendo uma pessoa balançada aqui, uma pessoa balançada aqui. Existe um momento da interferência
em que esses dois calombos se encontram numa região e aí a corda fica totalmente esticada. Somem as ondulações da corda. Só que a energia não pode sumir. A energia não pode desaparecer. A energia estava na corda. A onda transporta energia. Então, cadê pra onde foi essa energia? Essa energia vai continuar, tá? Esse aqui é a situação 1, 2, e aí a continuação do problema é esse aqui, ó, 3. E aí você tem isso acontecendo. 3 centímetros, 3 centímetros, V e V, tá? E aqui, mãozinha, mãozinha, ok? Então, no caso da interferência destrutiva, você vai subtrair as amplitudes uma da outra. Tá? Então, na destrutiva, nós vamos subtrair uma amplitude da outra, tá? Então, o que você precisa ver aqui no comecinho, quando aparece a onda, tá? Peraí. Se as fases estão iguais, tá? Os calombinhos estão, por exemplo, os dois para cima ou os dois para baixo, que você vai somar essas amplitudes. Se elas estão opostas, né? Que aí você vai subtrair, que é essa destrutiva. E tem um caso da destrutiva que não necessariamente ela, como fala, ela vai desaparecer, tá? Porque na construtiva você vai somar, na destrutiva você vai subtrair. Só que o caso que eu escolhi é de 3 e 3 centímetros. Mas se tivesse, por exemplo, um caso de 3 centímetros de um pulso e um de outro, você ia subtrair, ia dar um número ainda, não ia dar zero. Zero é um número, né? Mas ia dar alguma coisa. E aí ia sobrar um calombinho. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui com outra cor por cima. Aqui, ó. Vamos supor que aqui fosse 5 centímetros. Então, na hora que você subtraísse, né, 5 para cima, 3 para baixo, quem ia ganhar? 5 para cima, né? Ele é maior. Então você ainda teria um calombinho aqui, ó, pequenininho, na hora da interferência. Um calombinho de quanto de tamanho? Justamente da diferença. O calombinho de 2 centímetros. Tá? Porque é o 5 para cima menos o 3 para baixo. E depois continuaria tudo como se nada tivesse acontecido. Então isso aqui também é uma interferência destrutiva. Tá? Só que ela não é total, ela é parcial. No primeiro jeito que eu coloquei aqui, naquela região do espaço não tem sinal de onda. E nas outras aí a gente tem. Na parcial você ainda tem um sinalzinho um pouco mais fraco. Você ainda tem esse sinal. Certo? Vamos aos exercícios? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar um aqui, né? Peraí. Ih, rapaz, não tô achando. Interferência? Ah, acho que achei. Eu acho. Oh, meu Deus. Ah, aqui.
Vou ver. Pera aí. Nossa. Ó, página 151. Vou pegar aqui o exercício, ver se vocês falaram alguma coisinha. Beleza, sossegado. Apostila 9, tá? Página 151. Apostila 9. Página 151. Cadê? Tô pegando outra aqui, peraí. Vou pegar o 9 também já pra gente fazer. Beleza. Peguei. Então, olha lá. Vou fechar aqui. No exercício 6 ele fala o seguinte. É um adaptado, né? De acordo com o princípio de superposição, que é quando duas ondas estão na mesma região, né? Duas ondas podem se somar ou se subtrair quando atingem o mesmo ponto do espaço. Expliquem quais condições que devem ser obedecidas para a interferência construtiva e a interferência destrutiva. Tá? Bom, para a gente ter interferência construtiva, nós precisamos do quê? Da mesma fase. E tem um outro ponto que eu não falei durante a aula, durante a explicação, que é o seguinte: a onda tem que ter a mesma natureza, tá? Não dá para a luz interferir no som. São duas ondas, mas elas não interferem entre si, tá? Então, as ondas só vão interferir umas nas outras quando elas têm o mesmo meio de propagação. Então, para ambos os casos, tá? Você vai ter a questão da fase e o mesmo meio de propagação, tá? Aí isso resulta que seja a mesma natureza. Tá? Então, para construtiva a gente precisa da fase igual, tá? Não precisa ser igual em tamanho, igual, por exemplo, para cima ou para baixo. E na destrutiva, fases opostas. Opostas e o mesmo meio de propagação. Deixa eu vir aqui. Beleza. Tá, vocês vão perceber quem tá com a apostila aí com ela aberta, que tem um monte de exercício falando de distância. Ah, tem uma bolinha aqui, um ponto, uma distância lá. Esse aí é o tipo de interferência que a gente vai, o jeito de mexer com a interferência que a gente vai ver na quarta-feira, que é em relação às distâncias, tá? Quanto que a onda viajou até tal região para eu descobrir se é ou não. A gente vai ficar desenhando cordinha, né? O cara que vai instalar as antenas aí de celular não ficam esticando cordinha e balançando a cordinha para ver o que vai acontecer. A gente calcula. Então, é o que a gente vai fazer na quarta-feira. É a introduçãozinha só que foi hoje. E vamos aqui então para o exercício
9? É isso? Isso. Eita, girei o negócio aqui, gente. 9. Então, Fundação Getúlio Vargas. A figura mostra dois pulsos que se movimentam em sentidos contrários, um em direção ao outro sobre a mesma corda, que pode ser considerada ideal. No momento que houver sobreposição total, a disposição esperada para os pontos da corda estará mais bem indicada por... Então, olha só. Esse pulso todo troncho aqui, todo torto, ele vai interferir com esse aqui, que é um quadradinho para baixo, né? Então, a primeira coisa que eu vou olhar aqui é o seguinte. Esses pulsos têm a mesma largura. Esse tem 2 quadrados. Esse tem 2 quadrados. Então, beleza. A largura que eles têm é a mesma. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma régua. Eita. Quando você tiver exercícios assim, que os pulsos são quadradinhos, vale a pena. Você risca, não precisa fazer com a régua, né? Você faz um risco aí. Tá? Quando você for resolver ele. E aí você desenha esses pulsos. Tá? Eu tenho um quadriculado aqui no fundo, que vocês não conseguem enxergar. Tá? Mas aqui eu já tenho um quadriculado. Aí você não precisa fazer o quadriculado, é só tentar manter o mesmo tamanho, mais ou menos. Esse aqui eu vou riscar como azul. E este aqui eu vou riscar como... Laranjado já usei ali. Como amarelo. Tá? Vou desenhar o pulso azul aqui só. Então, ele tem um quadradinho para baixo. E um quadradinho para cima. Na verdade, um quadradinho para cima. Então, peraí, deixa eu fazer melhor aqui, peraí. Um quadradinho para baixo. E um quadradinho para cima. Oh, meu Deus. Assim, ó. Beleza. Desenhei o pulso azul. Agora eu vou desenhar o pulso amarelo. O pulso amarelo tem um quadradinho, 2 quadradinhos para baixo, juntos. Assim, ó. Acho que tá indo tão bem meu desenho. Aqui. Beleza? Tá. E aí, qual que é o negócio aqui? Vamos olhar esse lado direito. Aqui, ó. Tá? Tá vendo que tem um pulso para cima e um pulso para baixo? O azul tá puxando para cima, esse pulso aqui, ó. E o amarelo tá para baixo. Então, nesse pedaço, eles são opostos. Eles se cancelam no momento da interferência. Já no pedacinho da esquerda aqui, o pulsinho azul tá para baixo, o pulso amarelo tá para baixo. Então, aqui eu teria a soma deles. Ou seja, ao invés de um quadradinho para baixo, se eu conseguir fazer aqui, eu terei 2 quadradinhos para baixo. Tá? Lembrando que a segunda metade está cancelada. Então, a gente vai ter isto aqui, ó. A minha resposta será este pulso vermelho. Um pulso de 2 quadradinhos para baixo, que é a alternativa C. Tá? Então, quando você tem o desenho da sobreposição, a melhor coisa é fazer isso. Desenha um em cima do outro, ver o que vai ajudar, o que vai atrapalhar. E fique esperto se o pulso tem o mesmo tamanho. Porque se um pulso fosse maior do que o outro, aí mudava aqui o jeito de resolver. Na verdade, o desenho, né? Você tem que tomar cuidado aí com o tamanho deles. Beleza, gente? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. Era isso, tá? A gente vai falar mesmo da interferência na quarta-feira, tá bom? Então fiquem à vontade, se vocês não têm nada para perguntar. Bom final de semana, bom descanso. Tá? E nos vemos na quarta tarde. Beleza? Qualquer dúvida, vocês sabem que é só me procurar pelo mundo aí. Que aí, assim que eu tiver um tempinho, eu atendo vocês. Fechou? Então, até mais, galera. Valeu.
Tchau, tchau.